Olá, gente! Bom dia! Tudo bem com vocês? Por aqui tudo bem com a graça de Deus. E hoje, um dia super especial no nosso calendário, as celebrações em torno do feminino, né? Eu prefiro falar desse jeito porque essa porção feminina que tem em todo mundo, independente do gênero. Assim como nós temos a porção masculina, temos a porção feminina, né? Nós mulheres numa proporção muito maior que dos homens, mas todos temos. E hoje eu queria contar uma história que, se não me engano, eu já mencionei aqui nesse momento Literacura. E para quem está assistindo pela primeira vez, eu sou Elizabeth Batista, historiadora, professora de história, escritora, e venho aqui a cada 15 dias tem o nosso momento Literacura, que eu acredito muito que as histórias elas curam feridas invisíveis. E essa história, gente, é da cultura indiana e fala sobre um lugar sagrado que nós aos poucos fomos deixando de visitar, né? E que os indianos contam sobre esse lugar sagrado habitado por uma anciã que detém toda a sabedoria. Então agora eu vou relatar esse breve conto para vocês, para a gente poder ter o nosso momento de escutatória. Reserva aí o seu cantinho, fica bem à vontade, e que eu também aqui vou me colocar a serviço da literatura. Peço licença aos guardiões das palavras para uma história hoje contar. Peço licença aos guardiões das palavras, uma história hoje eu vou libertar. Há muitos e muitos anos atrás, vivia numa caverna uma anciã e ela tecia um xale muito longo e bonito, trabalhoso, cada ponto. Ela tecia com o espinho do porco-espinho. E esse xale tinha muitas franjas. E ela não ficava pensando no tempo que ia demorar para tecer. Ela ia fazendo, calmamente, ponto a ponto. Às vezes, ela parava um pouco e ia passar um café. Ela colocava a lenha no fogo a lenha, ela colocava a chaleira cheia de água, ficava aguardando as primeiras borbulhas, pegava o café com os grãos moídos fresquinho, o pó colocava no coador de pano. Enquanto ela fazia isso, o seu cachorro, que ficava a todo momento quietinho, observando ela tecer o xale, naquele momento em que ela saía para fazer o café, ele aproveitava, subia em cima do xale e ia com as patinhas mexendo e mexendo e acabava desfazendo muitos pontos. E a anciã recebia aquele aroma do pó fresquinho, sendo molhado pela água na temperatura ideal. Aquele aroma subia pelas narinas, atingia o cérebro. Ela se extasiava. Costumava colocar numa caneca e tomar aos goles bem devagar. Enquanto isso, ia agradecendo a quem plantou o pé de café, a quem teceu a trama do coador, a água maravilhosa que borbulhou e tornou o café possível. E assim ia passando alguns minutos. Quando ela voltava a se sentar para continuar a tecer, percebia
que o cachorro tinha desmanchado novamente uma parte do seu trabalho. Mas isso não a incomodava. Ela sempre pensava: agora eu vou poder fazer melhor ainda essa parte. E assim se repetia por dias e dias a mesma situação. Porque a anciã, ela não estava preocupada com o final do trabalho. O que importava para ela era tudo que ela sentia enquanto fazia. E a anciã tentava passar isso para todos da aldeia. Essa sabedoria milenar, mas que ela só contava para quem a procurasse nessa caverna. Porque esses buscadores de conhecimento mereciam receber todo esse conhecimento acumulado. O tempo é tecido por nós. O valor que damos ao que fazemos cabe a cada um. E desmanchar e refazer é a melhor parte do trabalho. Peço licença aos guardiões das palavras para esse conto encerrar. Peço licença aos guardiões das palavras. Em um outro momento, outra história, eu vou libertar. Gente, esse conto tão simples, né, corriqueiro, mostra tanto da nossa vida. Essa porção feminina, ela está mais acostumada a tecer, desmanchar, tecer novamente, a ter mais paciência. Não digo que é uma propriedade das mulheres, é uma propriedade do feminino. Algumas têm a mais, outras têm a menos. Os homens também. Por isso, é tão comum as pessoas que têm o feminino em menor proporção ficarem mais nervosas com as situações reveses da vida. Não é fácil, gente. Quando a costura se desmancha, porque a nossa vida é esse chale, né? A gente quer que fique todo bonito com a franja, tudo maravilhoso. E quando a vida vem e puxa o fio? O cachorro na história representa o destino. Quando ele puxa o fio, ele desmancha aquele sonho idealizado. E aí? A anciã, ela poderia jogar o chale de lado, largar, sabe, esbravejar, experimentar esse veneno, essa coisa amarga durante dias e dias. Ou ela poderia aceitar, como ela sempre fazia, e começar de novo, fazendo um melhor. Atentem para esse detalhe. Ela não fazia novamente os pontos como tinha feito. Ela esperava fazer melhor, de um outro jeito. Eu acho que essa receita vale para mim demais e eu espero que para vocês também. Sempre que o destino puxar o nosso chale, desmanchar os pontos, vamos aceitar e fazer de um outro jeito. Traçar um outro ponto. Urdir uma outra trama. Caminhos são variados. Temos só que respeitar o tempo. Se a gente for pensar que o tempo de refazer é perdido, de nada vai adiantar todo o esforço que a gente empenhar. Porque a raiva vai estar tomando conta daquilo. Mas se a gente entender que não é tempo perdido, é tempo reelaborado, ressignificado, aí sim, eu penso que dá mais certo. Então, de agora em diante, aproveitando essa porção feminina, que traz mais leveza, né? Traz mais paciência, traz disciplina,
A porção masculina também é muito importante para a disciplina, para força de vontade, força de atitude, de caráter. A porção masculina é muito importante. E essa porção feminina nos traz leveza, porque só o leve, somente o leve, é capaz de suportar todos os pesos. O bambu enverga e não quebra. A ponte feita pelos engenheiros tem aquela folga para vibrar, balançar e não quebrar. Tudo que é muito rígido trinca com facilidade. Vamos buscar a beleza do feminino? Essa leveza que é tão bonita? Vamos nos permitir que esse feminino aflore mais ainda no momento em que a gente precise. No momento em que a vida não está 100%. A gente precisa muito do feminino. E aí, homens, busquem isso. Porque quando fomos feitos, foi colocado tanto a porção feminina quanto a masculina dentro da gente. E essa caverna onde essa anciã mora e tá louca para partilhar a sabedoria dela com a gente, essa caverna tá aqui dentro. Vamos aproveitar? Conto com vocês. Uma boa noite, uma boa tarde, hoje água, e até mais um momento Literacura.